E Deus sentiu as nossas emoções mais dolorosas. Ele sentiu angústia tão profunda que Ele falou em morte. A minha alma está angustiada até a morte. Gente, quantos de nós já não tivemos sentimentos de morte, pensamentos de morte? Nós estamos falando do Setembro Amarelo e por vezes a gente olha para isso e fala: não, mas eu nunca pensei em me matar. Eu nunca pensei em tirar a minha própria vida. Mas sabe que esse sentimento de morte para nós cristãos, às vezes ele não vem como uma ideação suicida, mas ele vem como muitos pacientes meus me dizem. Sabe que eu já desejei dormir e não acordar mais? Eu já orei para o Senhor como Elias: Senhor, já basta, chega, já deu, eu não aguento mais. Bem que o Senhor podia voltar logo. Às vezes a gente até disfarça essa dor emocional por um desejo pela vinda de Jesus. A alma está tão angustiada que a gente não quer mais ficar nesse mundo. E a gente às vezes até acha que está tudo bem, porque a gente está clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas às vezes esse clamor não é porque eu quero Jesus, é porque a minha vida está tão insuportável. Eu estou sentindo uma dor tão profunda, que tudo que eu queria era que acabasse. Tudo que eu queria era que esse tempo aqui acabasse. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: não está tudo bem. Quando a gente tem esse desejo profundo por acabar logo tudo isso aqui, significa que a nossa alma está angustiada. E nós precisamos levar isso a sério. Mas a gente precisa entender que Jesus entende o que a gente está passando. Que Jesus sentiu cada uma das nossas dores. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que ele, um homem de dores, experimentado no sofrimento, sabe o que é padecer. Hebreus capítulo 4, verso 15 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. Ele sabe o que é sentir a dor da rejeição. Ele sabe o que é sentir a dor do abandono. Ele sabe o que é sentir a dor da traição. Ele sabe o que é sentir a dor de uma crise de ansiedade. Ele sabe o que é sentir a dor de uma angústia tão profunda e um desejo de morrer. Ele sabe o que é ter vontade de desistir. Ele sabe o que é orar pedindo: Pai, chega, eu não aguento mais. Ele sabe o que é ser envergonhado. Gente, tem uma coisa que a gente não percebe, mas Jesus foi crucificado nu. As suas vestes foram rasgadas para mostrar o tamanho da vergonha que ele foi exposto. Gente, nós estamos falando de Deus. Deus sofreu todas, não é as maiores, todas as dores que nós podemos passar para dizer: eu sei. E para olhar para você que está sofrendo hoje e dizer com toda a autoridade: eu também. Eu também passei por isso. E não tem uma dor que você sinta que Jesus não possa se colocar do seu lado e dizer: eu estou com você, porque eu passei por isso por você, e você não vai passar por isso sozinho. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque agora a promessa do Evangelho não é: você não vai mais sofrer. A promessa do Evangelho é: você não vai mais sofrer sozinho. Eu passei por tudo o que você passou para poder te levar para todos os lugares onde eu vou. Eu me compadeci de você na sua dor para poder te levar ao centro do meu amor. Eu fui nos lugares mais profundos onde você pode estar para poder te levar aos lugares mais altos onde eu tenho acesso. Jesus levou as nossas emoções a sério.
Jesus se compadeceu, Jesus se compadece. E quando nós estamos falando de um mês de valorização da vida, e a gente olha para pessoas que estão sofrendo na alma, a gente pode olhar para elas e dizer: vem para a igreja. Não é porque aqui você vai parar de sofrer, é porque aqui Jesus sabe o que é sofrer. E a igreja dele também sabe. E o corpo dele também sabe. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. Que alegria estar aqui em família, na igreja família. É um privilégio muito grande. Estive lá na conferência e foi um tempo tão especial, tão gostoso. E eu fiquei morrendo de vontade, sonhando com o dia de vir aqui, conhecer vocês e poder desfrutar desse tempo. E o Senhor preparou. Tenho certeza que será um tempo especial. Quero me apresentar, porque eu acho que a gente ainda não se conhece bem. E eu acho que tudo funciona melhor quando os nossos corações são aproximados, né? Então quero contar um pouco do meu coração para vocês. Meu nome é Jonatas, eu sou casado com a Jéssica. A Jéssica é a mulher mais linda do planeta Terra. Não sei se vocês já viram. Vocês já conhecem a mulher mais linda do planeta Terra? O nome dela é Jéssica Leônio. E a gente é casado há 12 anos e temos 3 lindos filhos, 2 meninas. A Maria, que tem 7 anos, eu apelidei ela de Mariavilhosa, de tão maravilhosa que ela é. E aí tem a Lívia, de 4 anos, aí a Lívia também era maravilhosa, eu apelidei as duas de Maria Liviosas. Ficou legal, né? Maria e Lívia. E 3 meses atrás o Senhor nos deu o Israel, nosso pequeno príncipe, um homem de Deus, um príncipe valente, que foi mandado pelo Senhor, não só como uma vida, mas como uma mensagem profética mesmo. E o Israel carrega uma mensagem, vocês guardem e gravem esse nome aí, Israel. Não é à toa que ele tem esse nome, o Senhor tem preparado ele para uma grande missão, e eu me sinto muito privilegiado de ser pai dessas 3 joias preciosas, né? Eu moro em Bragança Paulista, congrego lá na família Jesuscope. Não sei se você já viu eu em algum lugar, talvez tenha sido lá no Jesuscope, no quadro Divinamente. Tem alguém que já assistiu algum vídeo lá do Jesuscope, do quadro Divinamente? Só para eu ter uma ideia aí. Aí, muito bom, bastante gente. Quem não assistiu ainda, toda semana, toda quinta-feira tem um vídeo lá no YouTube que a gente fala sobre isso mesmo, sobre saúde mental e sobre a mente de Cristo. Então o quadro se chama Divinamente, que é o nome também do meu livro. Eu tive 2 filhos em um mês, o Israel e o livro Divinamente, que eu até trouxe aí, se você quiser levar para casa, tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que é um conteúdo que nasceu no meu coração como resposta à dor e o sofrimento mental que a nossa geração vive e que a Bíblia tem resposta, e nós por vezes, de alguma forma, nos calamos, talvez por zelo excessivo, por receio, por medo, enfim. E onde a igreja se cala, o mundo grita, né? E eu louvo ao Senhor por momentos como esse, por igrejas como essa, que levantam e que falam sobre o sofrimento mental, que falam sobre a mente, que falam sobre as emoções de forma clara, explícita, porque tudo que existe no planeta Terra existe para a glória de Deus. E Deus tem algo a dizer sobre tudo, porque tudo é definido pela palavra de Deus. Porque Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. E nós precisamos aprender sobre emoções a partir do que a palavra nos ensina. E talvez a gente nem perceba, mas a Bíblia é encharcada de emoções. E Deus se emociona. Vocês já pararam para pensar que Deus se emociona? Parece que emoções são demônios que a gente carrega e que a gente vai se exorcizando ao longo da vida à medida que a gente caminha com Jesus, mas as emoções não são demônios, as emoções são hormônios, que todo mundo tem. E Deus se emociona, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira,
Deus até sente ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Sabe que as nossas emoções, elas são um atributo de Deus, que Deus comunicou para a gente. E falar sobre emoções é falar sobre a redenção de uma parte tão importante de nós, é falar sobre o resgate de uma parte tão importante de nós. Mas, gente, hoje quero meditar em vocês com um texto em um texto que vai colocar as emoções e que vai nos mostrar as emoções, e nós estamos falando de fortalecimento emocional, em um lugar de bastante perigo e atenção. E eu queria até fazer uma pergunta para vocês: o que vocês acham que dói mais? A dor física ou a dor emocional? Pensa aí, qual dor dói mais? A dor na alma ou a dor no corpo? Talvez todos nós já tenhamos sentido dor no corpo, e se a gente não sentiu, a gente tem um problema maior do que ter sentido a dor. Porque não sentir dor é um problema pior do que sentir dor. A dor para esse tempo tem um propósito. A dor sinaliza que algo precisa ser cuidado, que algo precisa ser tratado, que algo está fora do seu lugar, que algo está de alguma forma sendo afetado. Por que a gente sente dor de dente? Porque uma cárie, porque uma inflamação atingiu, e a dor é um aviso. Por que a gente sente uma dor abdominal? Por que a gente sente dor de cabeça? Toda dor sinaliza que algo está fora do lugar, que algo está fora do propósito, que algo está sendo afetado. Então vocês concordam comigo que para esse tempo em que nós estamos fora do nosso habitat, a dor é necessária, sim ou não? Não sei se vocês já ouviram relatos de uma doença muito rara, mas muito difícil e fatal, que é a insensibilidade congênita à dor, ou indiferença congênita à dor. Pessoas com essa doença, elas não sentem dor. Sabe o que acontece? Com poucos anos de vida, elas já estão mutiladas de muitos dos seus órgãos. Com poucos anos de vida, elas têm já perdas significativas, e é muito improvável que uma pessoa com essa doença sobreviva mais do que 20 anos. Não sei se vocês já viram um livro chamado A Dádiva da Dor, do Philip Yancey. É um livro que fala um pouco sobre um médico que era especialista em lepra, e ele vai agora investigar o caso de uma menininha chamada Tânia. E essa menininha, muito jovem, ainda criança, ela já não tinha uma boa parte dos seus dedos, ela já não tinha uma perna, e o diagnóstico dela era: ela não sente dor. Então, eu quero convidar você a olhar para a dor com outros olhos hoje. A dor, ela nos sinaliza algo. Mas e a dor emocional? E a dor na alma? O que ela nos sinaliza? Gente, todos nós estamos, de alguma forma, fora do nosso lugar, fora do nosso posicionamento, porque nós não fomos feitos para viver nesse tempo, nessa era, nesse ambiente. Nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para viver eternamente. E caímos de Deus em nós, e por isso a dor entrou no mundo. E a dor entrou no mundo justamente para nos avisar que esse não é o nosso destino final, que nós não estamos ainda no nosso lugar. E se algo está fora do lugar, a melhor coisa que pode acontecer com a gente é sentir dor. Pergunto a vocês: qual câncer é mais perigoso? O que dá sintomas ou o que não dá sintomas? O que não dá sintomas é muito perigoso, porque você não descobre. Por isso Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, doente, a palavra latina para doente é aquele que sente dor, é aquele que está doendo. Porque quem não sente dor não sabe que tem algo errado. E era esse o drama, e era esse o problema dos fariseus. Eles diziam: eu não preciso de nada,
eu já faço tudo certo, está tudo no lugar. E é só a dor que nos mostra que nós precisamos de um Salvador. A dor nos mostra que nós precisamos de um Salvador. E todos nós vamos sentir dor. E eu fiz a pergunta, o que dói mais? A dor física ou a dor emocional? E eu queria ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Um texto que mostra Jesus no Getsemane. Getsemane, que é uma palavra que significa lugar da prensa, onde a azeitona era prensada para produzir o azeite. Era um lindo jardim, ainda é um lindo jardim, com muitas oliveiras, com muitas azeitonas, e era lá nesse lugar que a azeitona era prensada, tinha uma prensa para fazer o azeite. E Jesus é levado a esse lugar para ser prensado. Você conhece a história, mas vamos ler Lucas 22, do 39 ao 46, está escrito assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Gente, perguntei a vocês qual dor doía mais, se a dor física ou a dor emocional, e nós estamos diante do relato de um homem, esse homem que é o homem de dores. Isaías 53 nos diz que Jesus, o Senhor dos Senhores, quis ser um homem de dores. Ele não precisava, porque não tinha nada de errado com ele, e a dor é só para quem tem alguma coisa errada. Mas ele se coloca em nosso lugar, e ele encarna como humano, e ele vem ser um homem. E agora, ele, prestes a ser crucificado, ele vai até esse jardim, como de costume, ele vai para orar no Monte das Oliveiras, e ele agora começa a orar, e a dor emocional começa a se manifestar. E Jesus, que no outro dia seria crucificado, que no outro dia seria açoitado, que no outro dia suportaria todas as dores físicas, ele agora está suportando as dores emocionais. E a pergunta é: quando Jesus estava lá, sendo açoitado, alguma vez ele pediu para o Pai para passar dele aquele cálice? Diante dos cravos, ele disse: Pai, para. Diante da coroa de espinhos, ele disse: para. Diante de todo o castigo, de todas as feridas, de todos os flagelos, ele não orou ao Pai pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice. Mas diante da dor emocional, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu não estou dizendo que o cálice de Jesus era a dor emocional, não. A dor emocional era uma antecipação, e uma percepção, e uma certeza,
do castigo que ele sofreria por nós, do desamparo, porque, gente, o sofrimento maior de Jesus não foram as marcas no corpo, a dor maior de Jesus foi dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o castigo de sofrer toda a ira de Deus sobre ele e ser separado de Deus, desamparado pelo próprio Pai. Era esse o cálice, era esse o castigo, mas é diante da visão, da antecipação, da percepção e dessa luta, dessa angústia na sua alma, que Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu aprendo aqui, gente, que a dor emocional tem um poder que nem a dor física tem. Que a dor emocional pode nos levar a ultrapassar limites que até mesmo a dor física não é capaz. E que, por vezes, nós olhamos para torturas, nós olhamos para os castigos que muitos irmãos sofreram, e a gente olha e fala: poxa vida, deve ter doído muito neles mesmo. Mas o castigo de uma dor na alma não deve ser menosprezado por nós. Nós não podemos banalizar ou negligenciar a dor na alma, a dor no coração, o sofrimento da mente, o sofrimento emocional. Ele precisa ser levado a sério. E o que eu vejo aqui no Getsemane é Jesus levando e nos ensinando a levar as emoções a sério. Eu queria deixar esse primeiro conselho e esse primeiro aviso do Senhor na noite de hoje. Se você estiver anotando, anote aí 3 conselhos do Senhor sobre as nossas emoções. O primeiro é: leve suas emoções a sério. Leve não apenas as suas emoções a sério, mas leve as emoções de quem você ama a sério. Você nunca é capaz de mensurar o tamanho da dor de alguém. A dor é subjetiva. Você nunca pode dizer: para com isso, isso é frescura. Ei, você está fazendo tempestade num copo d'água, isso é drama. Porque a dor é subjetiva. Você pode estar dizendo para mim: eu estou com dor de cabeça. Eu falo: para com isso, eu não estou sentindo nada. Mas a dor é uma experiência individual, é única. E Jesus nos ensina a levar a sério. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As nossas emoções ruins, como a angústia, a tristeza, a ansiedade, elas são pecado? É pecado sentir-se ansioso? É pecado sentir-se irado? É pecado sentir-se angustiado ou triste? E por vezes a gente pensa que sim. Mas eu gostaria de analisar com vocês o fato de que Jesus nunca pecou, mas se angustiou até a morte. E talvez se um de nós chegasse aqui e falasse: olha, eu estou angustiado até a morte. Eu estou tão angustiado, mas tão angustiado, que o meu coração está acelerado. Eu estou pálido, branco, e os meus vasos sanguíneos, eles estão tão contraídos que eles estão a ponto de romper. E eu estou tendo uma crise de ansiedade aqui. Talvez alguns de nós íamos olhar e falar assim: ei, para, você não tem fé não? Como diria o André Valadão, você não é crente não? Que isso, rapaz? Crê em Deus. Vamos lá, levanta essa cabeça. Você é crente? Vamos? Mas sabe que eu descobri uma coisa, gente. Sentir não é pecado. Pecado é se entregar ao que sente.
Sentir não é pecado. Pecado é entregar-se ao que sente. As emoções não são pecado, mas você repara o que Jesus disse: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Porque se emocionar não é pecado, mas as emoções podem te levar a pecar. Leve muito a sério as suas emoções, porque as suas emoções não são um pecado, mas elas podem te levar a pecar. Irai-vos e não pequeis. O que é isso, gente? A ira é uma emoção, mas o que você faz com a ira é o que define se você vai pecar ou não. Você pode sentir angústia, você pode sentir ira, você pode sentir medo, você pode sentir raiva, você pode sentir um monte de coisa. A questão é, você vai se entregar ao que sente ou você vai entregar o que sente a Deus? E é isso que Jesus faz quando ele diz: olha, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não se entreguem aos sentimentos, para que vocês não sejam dominados pelos sentimentos. E ele está cheio de emoções, e o que ele faz? Pai, eu estou sentindo uma vontade de desistir. Gente, Jesus, ciente de todo o plano, debaixo de fortes emoções, ele pediu para o Pai recalcular a rota. O que me faz pensar que eu e você, debaixo de emoções e de uma dor emocional, não é capaz de fazer concessões, de desistir de planos de Deus? Quantos de nós, diante de emoções angustiantes, diante de dores profundas na alma, não desistimos daquilo que Deus não desistiu? Quantas famílias não terminaram? Quantas famílias não acabaram? Quantos casamentos não se encerraram? Quantos filhos não se perderam? Quantos ministérios, quantas vidas não foram para o inferno? Porque diante de emoções fortes, desistiram do que Deus não desistiu. Nós precisamos levar as emoções a sério. E sabe que dentro desse entendimento de que nós precisamos levar as emoções a sério, todos nós buscamos um dom, o dom do discernimento de espírito, sim ou não? Mas nós temos pouco discernimento de emoções. E sabe que ter muito discernimento de espírito, mas ter pouco discernimento de emoções, pode nos fazer cair espiritualmente. Porque a gente pode espiritualizar uma coisa que não é espiritual. E eu não estou dizendo que as nossas emoções não sejam de alguma forma espirituais. Tudo na nossa vida tem a ver com o Espírito, porque nós somos seres do Espírito, templo do Espírito Santo. Porém, você percebe que Jesus não demoniza nem espiritualiza a sua angústia. Ele está angustiado, o sentimento de Jesus é a angústia. E a falta de discernimento emocional pode comprometer o plano de Deus. O que Jesus faz? Jesus entende que, e aqui se você estiver anotando, você faz muito bem. As emoções, elas simbolizam ou elas revelam 3 coisas. Primeiro, toda emoção é um comunicado. Vou deixar os 3 com C, para ficar fácil de você lembrar. Toda emoção é um comunicado. Você se emocionou hoje com certeza. Quem não passou uma raivazinha hoje? Quem não teve um medinho? Quem não teve uma ansiedadezinha? Vamos ser sinceros. Quem não ficou triste em algum momento? Quem não ficou alegre em algum momento? Chegou aqui na igreja, você ficou alegre. Na hora que acabar o culto, você vai ficar triste. A gente se emociona o tempo todo, é ou não é? E sabe que o problema maior não é se emocionar. O problema maior é a gente não se emocionar com o que tem que se emocionar. Mas toda emoção é um comunicado. E o que ela comunica? Ela comunica que algo do seu coração foi afetado. É como se fosse uma ressonância magnética dos seus amores e valores.
Toda vez que você se emociona porque alguma coisa que você ama ou que você valoriza foi afetada positivamente ou negativamente. Por isso chama afeto. Afeto é porque te afeta. E te afeta porque tem o seu afeto. Por que a pessoa que mais faz raiva para você na sua vida é o seu marido ou a sua esposa? Você já parou para pensar? É a pessoa que mais te afeta, sabe por quê? Porque é que tem mais afeto. Então, olha aí, se ele está pertinho de você, fala: muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, meu amor. Porque a raiva que eu passo com você é um sinal que eu amo você. Não reclama mais quando eu ficar bravo. Só me afeta porque tem afeto. É porque eu me importo. Então, gente, entenda isso. Toda vez que te emociona, é porque está comunicando, você está tendo a oportunidade de ter acesso a um valor do seu coração, a um amor do seu coração. É como se fosse um mensageiro, um aviso, uma sinalização. Opa, isso aqui é importante. E sabe o que vai ser bom? Que muitas vezes as emoções vão mostrar que você ama coisas que você não deveria amar. Que você valoriza coisas que você não deveria valorizar. Que você se importa com coisas que você não deveria se importar. Às vezes as nossas emoções vão comunicar que a gente até tem alguns ídolos escondidos no coração. Mas às vezes também a gente vai ficar irado com coisas que a gente deveria ficar irado. Por exemplo, Jesus diante do templo, quando estavam lá os vendilhões, transformando a casa de oração em um lugar de comércio, o que ele fez? Ele ficou irado. Por quê? Porque um valor dele, a minha casa, será chamada casa de oração, e vocês estão deformando algo que não pode ser deformado, e ele se ira, e ele reage àquela emoção, porque, gente, emoção é um comunicado do coração, e nós precisamos ter discernimento. Por que Jesus está angustiado? Ele está apertado, ele está sendo oprimido, comprimido, porque ele sabe que algo que ele ama muito vai ser tirado dele. Quem é esse algo? É o seu Pai. Leve suas emoções a sério. Suas emoções são comunicados, são ressonâncias magnéticas do seu coração, dos seus afetos, dos seus valores, dos seus amores. Segunda coisa, toda emoção é um conector. Gruda você. Sabe que você gruda no que você se emociona. Por exemplo, o relacionamento amoroso ou o relacionamento de amizade. Por que você tem os laços que você tem? Por causa das emoções. Ninguém, eu quero ser seu amigo. Por quê? Vou ser seu amigo porque você não desperta nada em mim. Eu não sinto nada. Então, como eu não sinto nada, eu vou ser seu amigo. Ninguém vai ser amigo de quem não tem afeto. Então, o que o afeto faz? O afeto cola, gruda. E sabe por que Deus nos deu emoções? Para que a gente grude na fonte de toda emoção. Quem é a fonte de toda emoção? Deus. Então toda emoção é uma atração para você se conectar na sua fonte. O que Jesus vai fazer quando ele está emocionado? Que emoção é essa? Angústia profunda. Ele vai orar. Toda emoção mostra que você está grudado em alguma coisa ou precisa grudar em alguma coisa. Emoção é comunicado, emoção é conexão, e um terceiro, emoção é um convite. E toda emoção é um convite para a oração, gente. Sabe por que a gente lida tão mal com as nossas emoções? Porque a gente separou ela do propósito fundamental dela. O propósito fundamental da emoção é gerar oração. Então, se você só lembrar disso, do que a gente vai conversar aqui hoje, sua vida vai ser diferente. Porque você vai se emocionar bastante. Mas se toda emoção se tornar um convite para a oração, eu tenho certeza que a sua vida emocional nunca mais vai ser a mesma. Toda emoção é um convite para a oração. Então, emoção é comunicado, emoção é conector,
emoção é convite. Mas tem uma coisa: ou você vai viver pela fé, ou você vai viver pelo afeto. Esses afetos têm um poder muito grande de dominar você. E você percebe que Jesus estava fazendo o que nesse momento? Jesus estava orando. E o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. E o que o texto diz? Eles estavam dormindo, dominados pela tristeza. As emoções não são inofensivas. As emoções podem te dominar. E enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então só tem uma escolha diante da emoção. Ou você leva ela para o lugar dela, que é aos pés de Jesus, ou ela te leva para o pior lugar do mundo, que é para o seu próprio coração. E esse é o problema, gente. Pior do que o diabo é seguir o nosso próprio coração. Porque sabe o que o diabo faz? Ele tenta te levar para viver de acordo com o seu próprio coração. E enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O que é a tentação? A tentação é o diabo tentando usar a sua própria concupiscência, os seus próprios afetos, para governarem você e fazerem você se tornar um amante de si mesmo. Um ególatra. Alguém que vive para se satisfazer. E essa é a nossa tragédia. Foi essa a nossa queda. A nossa queda foi cair de Deus em nosso próprio coração. E qual é a nossa cura? É sair do nosso próprio coração e ir para o coração de Jesus, porque nós somos feitos para Ele. A gente se feriu quando caiu, e a gente caiu de Deus e foi parar na gente mesmo, sozinhos, escravos dos nossos próprios apetites. Por isso é tão importante que a gente leve as emoções para o lugar delas. As emoções têm um propósito: nos conectar a Deus, amém? E quando doer, o que você vai fazer? Quando doer, lembra que a dor é um convite para o Salvador. Lembra que a dor te avisa, te comunica que você precisa de um Salvador. Essa é a primeira constatação, é que Jesus Jesus nos ensina a levar as nossas emoções a sério. Mas há uma segunda constatação, é que Jesus não apenas nos ensina a levar as nossas emoções a sério, como Jesus levou as nossas emoções muito a sério. Gente, dá para você imaginar Deus tendo uma crise de ansiedade? Deus tendo uma crise de choro? Deus é Jesus, é Deus, e Jesus está suando. Gente, eu já atendi acho que mais de 20 mil pacientes na minha vida. Nunca ninguém chegou para mim suando sangue. Nunca ninguém chegou num tamanho nível de estresse. Eu fui pesquisar, sabe o que é isso? É uma reação extremamente rara na medicina chamada hematidrose. Você pode pesquisar e você vai ver alguns poucos relatos na história. Hematidrose é uma reação de estresse tão intenso, mas tão intenso. É uma reação emocional, é um estresse tão profundo que as glândulas sudoríparas, que são banhadas por vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos se rompem, eles estouram, tamanha pressão. E Deus sentiu as nossas emoções mais dolorosas. Ele sentiu angústia tão profunda que Ele falou em morte. A minha alma está angustiada até a morte. Gente, quantos de nós já não tivemos sentimentos de morte, pensamentos de morte? Nós estamos falando do Setembro Amarelo, e por vezes a gente olha para isso e fala: não, mas eu nunca pensei em me matar, eu nunca pensei em tirar a minha própria vida. Mas sabe que
esse sentimento de morte para nós cristãos, às vezes ele não vem como uma ideação suicida, mas ele vem como muitos pacientes meus me dizem. Sabe que eu já desejei dormir e não acordar mais? Eu já orei para o Senhor como Elias. Senhor, já basta, chega, já deu, eu não aguento mais. Bem que o Senhor podia voltar logo. Às vezes a gente até disfarça essa dor emocional por um desejo pela vinda de Jesus. A alma está tão angustiada que a gente não quer mais ficar nesse mundo. E a gente às vezes até acha que está tudo bem, porque a gente está clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas às vezes esse clamor não é porque eu quero Jesus, é porque a minha vida está tão insuportável. Eu estou sentindo uma dor tão profunda, que tudo que eu queria era que acabasse. Tudo que eu queria era que esse tempo aqui acabasse. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: não está tudo bem. Quando a gente tem esse desejo profundo por acabar logo tudo isso aqui, significa que a nossa alma está angustiada, e nós precisamos levar isso a sério. Mas a gente precisa entender que Jesus entende o que a gente está passando, que Jesus sentiu cada uma das nossas dores. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que ele, um homem de dores, experimentado no sofrimento, sabe o que é padecer. Hebreus capítulo 4 verso 15 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. Ele sabe o que é sentir a dor da rejeição, ele sabe o que é sentir a dor do abandono, ele sabe o que é sentir a dor da traição, ele sabe o que é sentir a dor de uma crise de ansiedade, ele sabe o que é sentir a dor de uma angústia tão profunda e um desejo de morrer. Ele sabe o que é ter vontade de desistir. Ele sabe o que é orar pedindo: Pai, chega, eu não aguento mais. Ele sabe o que é ser envergonhado. Gente, tem uma coisa que a gente não percebe, mas Jesus foi crucificado nu. As suas vestes foram rasgadas para mostrar o tamanho da vergonha que ele foi exposto. Gente, nós estamos falando de Deus. Deus sofreu todas, não é as maiores, todas as dores que nós podemos passar para dizer: eu sei. E para olhar para você que está sofrendo hoje e dizer com toda a autoridade: eu também passei por isso. E não tem uma dor que você sinta que Jesus não possa se colocar do seu lado e dizer: eu estou com você, porque eu passei por isso por você, e você não vai passar por isso sozinho. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque agora a promessa do Evangelho não é: você não vai mais sofrer. A promessa do Evangelho é: você não vai mais sofrer sozinho. Eu passei por tudo o que você passou para poder te levar para todos os lugares onde eu vou. Eu me compadeci de você na sua dor para poder te levar ao centro do meu amor. Eu fui nos lugares mais profundos onde você pode estar para poder te levar aos lugares mais altos onde eu tenho acesso. Jesus levou as nossas emoções a sério. Jesus se compadeceu, Jesus se compadece. E quando nós estamos falando de um mês de valorização da vida, e a gente olha para pessoas que estão sofrendo na alma, a gente pode olhar para elas e dizer: vem para a igreja. Não é porque aqui você vai parar de sofrer, é porque aqui Jesus sabe o que é sofrer. E a igreja dele também sabe. E o corpo dele também sabe. E gente, vamos ser sinceros, nós nunca tivemos uma época na história da humanidade onde tantas pessoas padeceram emocionalmente.
Nós nunca tivemos tantos casos de ansiedade, de depressão, de burnout, transtorno bipolar, TDAH e tantos outros problemas e transtornos que causam sofrimento na mente. Nós nunca tivemos tanto suicídio. E agora eu quero dizer a você que é parte da igreja de Jesus, essa responsabilidade é nossa. Porque Jesus sabe o que é padecer. E Jesus é a cura para a nossa doença. Jesus é a resposta para a pergunta que o mundo está fazendo. Para o clamor do nosso mundo. Jesus é a resposta. Mas sabe que tem uma terceira parte nesse texto que enche o meu coração. É que em meio à angústia, e essa angústia tão profunda de Jesus, ele ora, e um anjo do Senhor o fortalece. E eu vim dar essa notícia aqui para vocês. É que em meio às nossas dores da alma, o Senhor não nos abandona. E um anjo do Senhor fortalece Jesus. Eu sei que alguns de nós, talvez nos momentos mais dolorosos, a gente pede: Senhor, tira de mim essa dor, passa de mim esse cálice. E a gente talvez espere justamente isso, que Jesus venha lá e tire de nós a nossa dor. Mas sabe o que a gente aprende? É que algumas dores são necessárias. E se Jesus não tivesse passado por essa dor, eu e você não estaríamos aqui. E algumas das suas dores, elas são necessárias. Não só para você, mas para muitas pessoas que você ama e que a sua história vai mudar, a sua história vai apontar e a sua história vai salvar. E Deus não poupou Jesus. E algumas vezes Ele também não vai nos poupar. Mas tem uma promessa: ainda que Ele não nos poupe da dor. E é isso que nós estamos falando. Esse mês é o mês do fortalecimento emocional. Há uma promessa de que um anjo vem fortalecer os que estão fracos. E sabe, se nós entendemos que Jesus nos ensina a levar nossas emoções a sério, e que Jesus leva e levou as nossas emoções a sério, mas que Ele não nos abandona e Ele nos envia socorro bem presente na hora da angústia, e há uma força espiritual para lidar com as nossas emoções, e que nós podemos clamar, e nós podemos nos ajoelhar, e nós podemos interceder, porque há um derramar espiritual sobre quem está sofrendo, padecendo, e há um fortalecimento do Senhor para nós. Mas sabe o que eu acho mais lindo, gente? É que Jesus sabia o que ia acontecer. E Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E esse talvez seja o cenário emocional de alguns de nós. O cenário de quem sentiu a dor, agonizou, sofreu no corpo, sofreu na família, sofreu no trabalho, sofreu nos relacionamentos, e hoje se sente até morto por dentro. E quando a gente fala de valorizar a vida, a gente está falando também da morte. E eu queria rapidamente contar um pedaço da minha história para vocês antes da gente orar. Mas em julho de 2007, eu tentei o suicídio. Eu cresci numa família de pastores, mas apesar de conviver com o Evangelho, eu não conhecia Deus. Eu conhecia as regras
Eu conhecia os ritos, eu conhecia tudo que envolvia. Eu estava na beira do caminho, eu estava perto de tudo que acontecia, mas eu não conhecia o Senhor. E havia um buraco na minha alma. E esse buraco eu tentava preencher com relacionamentos. E esses relacionamentos, todos eles, como eles tentavam preencher um vazio que nenhum relacionamento era capaz de preencher, senão um relacionamento com Jesus, eles fracassavam. E em meio a muitos fracassos, um deles, o último fracasso, ele deixou muitas marcas e muitas feridas em mim e na pessoa com quem eu me relacionava. E como um abismo vai chamando outro abismo, em um dia eu e a pessoa que eu namorava tentamos o suicídio. Eu não tive êxito na minha tentativa e ela teve. Em julho de 2007, o mundo desmoronou para mim e tudo que eu via era angústia, culpa, medo, e a única palavra que ecoava no meu ouvido dia e noite era a morte. Havia uma voz que dizia: se mata, se mata, se mata, se mata, não tem mais jeito, ninguém pode fazer nada por você, você estragou tudo. E quando não tinha mais jeito para mim, e eu não via de onde pudesse vir uma ajuda e um socorro para mim, o Senhor envia um anjo. E esse anjo se chamava Alexandre. E ele foi até mim, onde eu estava, escondido. E ele falou: Jonatas, o Senhor me trouxe aqui para te contar duas histórias. A primeira história é a história de Davi. Você conhece Davi como o rei, o homem segundo o coração de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, esse homem, ele foi o homem que cometeu um adultério, e foi o homem que se envolveu em um crime, e por causa do pecado dele, um homem inocente morreu. Ele planejou a morte de um homem digno, Urias. Mas sabe que o que define Davi não é o pecado, ou o que define Davi não é o tamanho do pecado que ele cometeu. Quando a gente olha para as escrituras, a gente vê o filho de Davi. Porque o que define alguém para Deus não é o tamanho do seu erro, o que define alguém para Deus é o tamanho do seu arrependimento. O que define alguém para Deus não é o tamanho da sua culpa, o que define alguém para Deus é o tamanho do seu arrependimento. E ele falou: a segunda história que eu vim te contar é a história de Pedro. E Pedro conviveu com Jesus 3 anos. E Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E ele disse: imagina, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. E o fato é que quando Jesus é preso, depois desse texto aqui onde a gente leu, Pedro é interrogado por 3 vezes, e Pedro insistentemente, para deixar muito claro que não era sem querer, era intencionalmente, ele disse: eu não conheço. E ele errou, e ele negou Jesus. Mas Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita, Jesus manda chamar Pedro. E talvez se fôssemos nós, ao chamar Pedro, a maioria de nós ia dizer: Pedro, por que você fez o que você fez? Eu não disse para você que você ia me negar? Você tem que aprender a acreditar em mim. Pedro, aprende essa lição.
Nunca mais me negue. Pedro, você fracassou. Eu nem sei se eu vou te dar mais uma chance, porque você teve 3. Mas quando Jesus encontra Pedro, a pergunta que Jesus faz é: Pedro, você me ama? E sabe que a minha vida inteira eu vivi em busca de um amor, e nenhum amor era capaz de preencher. E naquele dia era o dia que eu menos esperava encontrar amor. Mas aquele a quem eu mais tinha ferido, ele tinha enviado um anjo. E a pergunta dele para mim não foi: o que você fez? A pergunta foi: você me ama? E ele disse: Jonatas, eu vim aqui em nome de Jesus para te perguntar: você me ama? Ele perguntou aquilo a primeira vez e eu só consegui balbuciar, eu nem consegui falar. Mas ele disse: Jesus perguntou a segunda vez para Pedro, e ele está perguntando a segunda vez para você: Jonatas, você me ama? E quando ele perguntou aquilo a segunda vez, eu me lembro que eu caí aos pés de Jesus, porque ninguém me amaria naquele dia. E eu consegui responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas eu nem sabia o que é amar. E ele perguntou a terceira vez: Jonatas, você me ama? E eu me lembro que naquele momento eu falei: Senhor, como eu queria te entregar minha vida, mas eu não tenho uma vida para entregar. Tudo que eu tenho aqui dentro é uma morte. Eu não entreguei minha vida para Jesus, porque eu não tinha mais. Eu entreguei minha morte para Jesus, mas Ele me deu ressurreição. Porque esse Jesus que está sofrendo a agonia da morte, Ele enfrenta a morte por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, para dizer que a morte não tem mais a última palavra. E para Paulo poder dizer: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus Cristo morreu para enfrentar o nosso maior inimigo, e para dizer: hoje você pode estar aqui e ter entrado aqui com uma morte profunda na sua alma, e você não precisa esconder, porque quando Ele vai buscar Lázaro, Ele diz: tira a pedra. Ah, mas como é que eu vou mostrar essa podridão que tem aqui dentro de mim? Só tem morte, já faz 4 dias. Mas sabe o que Jesus diz? Chegou a hora, eu vim buscar. Sai para fora, porque a morte não pode mais nos impedir, porque nós não temos mais medo da morte, porque Jesus não fugiu dela. E só quem enfrenta algo pode dizer que venceu. Jesus venceu a morte no Calvário, para poder dizer que essa morte que está dentro de mim, está dentro de você, essa morte que às vezes é lá na nossa alma, essa morte emocional, essa dor profunda na alma, ela hoje pode ser encontrada pela ressurreição. Jesus vai visitar Lázaro no 4º dia. Sabe por quê?
Porque o quarto vem depois do terceiro. E depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele pode agora visitar os seus amigos e ressuscitá-los também. Lázaro se torna um testemunho. E sabe que é assim que eu me sinto? Hoje eu posso falar de dor, falar de morte, de ressurreição, porque o Senhor continua transformando morte em ressurreição. Ele continua transformando trauma em testemunho. Ele continua transformando ferida em fé. E eu vim aqui dizer que o Jesus que visitou Betânia veio visitar Sorocaba também. E o Jesus que ressuscitou a Lázaro, e o Jesus que ressuscitou a minha alma, não tem nada que Ele não possa ressuscitar. Se o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e Jesus morreu por todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira, me pergunta o que Ele não pode ressuscitar? Qual a alma que Ele não pode levantar hoje? Gente, há um profundo temor no meu coração, porque o Espírito comunica ao meu coração que algumas pessoas ressuscitarão hoje. Porque quando nós ouvimos falar de uma ressurreição, é um fato tão notório, é algo que ganha as manchetes de jornal. Imagina, alguém morreu e ressuscitou. Mas sabe que toda vez que alguém está morto nas suas emoções e não tem vivido a vida que Deus o chamou para viver, porque está buscando nos lugares errados ou nos amores errados, e a angústia está tomando conta, todas as vezes que Jesus vem e nos resgata, Ele está nos ressuscitando. E hoje a gente pode viver talvez uma das experiências mais marcantes da história. Assim como Ezequiel viu lá num vale cheio de mortos, e mortos há tanto tempo, sabe? Porque o último estágio da decomposição de um defunto é os ossos ficarem sequíssimos. E diz o texto de Ezequiel que Deus o leva a um vale cheio de ossos sequíssimos. E ele pergunta assim para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos sequíssimos podem voltar a viver? E Ezequiel diz assim: Senhor, Tu sabes. E aí de repente começa a haver um barulho, e os ossos sequíssimos começam a se juntar com outros ossos sequíssimos, e ossos começam a ser formados, e ossos começam a se juntar com ossos, e de repente começa a crescer músculos, carne, ligamentos, nervos, tendões e pele. E o cenário da criação está remontado. Tem um homem, mas falta o fôlego, falta o sopro. E aí o Senhor diz: Filho do homem, eles podem voltar a viver? E o Senhor diz: profetiza ao Espírito. E de repente um sopro começa a soprar dos 4 cantos da terra, e aquilo que estava morto há tanto tempo começa a vir à vida como uma ressurreição ampla. E o que era um vale de ossos secos, um cemitério abandonado, se torna um exército.
Eu não sei quanto tempo faz que tem algo que morreu, mas eu vim, como um dia o pastor Alexandre, o anjo que o Senhor enviou para me fortalecer no momento da minha morte. Eu vim aqui representando o mensageiro do Senhor para dizer: ei, esse lugar aqui tem um sopro diferente. E existem alguns homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar, e nós vamos profetizar ao Espírito. E de repente um vento vai começar a soprar aqui neste lugar, e o que estava morto vai ressuscitar. E emoções que estavam adormecidas e mortas, e relacionamentos que estavam mortos, e traumas que estavam tão bloqueados, e feridas que eram tão profundas e que você nem sentia mais, o Senhor vai trazer vida nesse lugar. Eu quero convidar você, como um homem e como uma mulher de Deus. Talvez alguns de nós vamos nos levantar como Ezequiel, e outros de nós vamos nos levantar como ossos secos. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé e tomar uma posição.